God is so good. Oh, Deus é tão bom. There's something about that song. Existe algo muito interessante sobre essa canção. It's only a couple of sentences. Só são pequenas sentenças. The lyrics seem so simple, E a letra, ela parece ser tão simples, but it pierces mas my heart every time. ela penetra o meu coração todas as When we vezes. declare, let all the other names fade away. E quando nós declaramos que todos os outros nomes têm que se desaparecer, There's so much power in that declaration. existe tanto poder nessa declaração. When we invite Jesus to take his place, Quando nós convidamos para que Jesus tome o seu lugar, there's so much power in that. existe tanto poder nessa declaração. And I truly feel that this is the place where the Lord is inviting us as a church. E verdadeiramente esse é o local pelo qual eu vejo que o Senhor nos convida como igreja. The Lord is inviting his bride O Senhor está convidando a sua noiva to a place where he is Lord, para aquele lugar onde Ele é o Senhor. to a place where all other names fade away. Naquele lugar onde que todos os outros nomes Because when we desaparecem. look at the fire in his Porque quando eyes, olhamos para o fogo nos seus olhos, because when we encounter him, porque quando nós o encontramos, because when we are in that place where our hearts burn for him, porque quando estamos naquele lugar onde os nossos corações queimam para nothing Ele, else compares. nada pode comparar, Nothing else satisfies. nada mais pode nos And afastar. all the other names fade E away. todos os outros nomes desaparecem. Oh, Jesus, come and take your Oh, place. Jesus, vem e toma o teu lugar. Aleluia. Thank you, God. Obrigado. Thank you, Obrigado, Jesus. Senhor. Obrigado, Jesus. Needless to say, that is the topic of our message this morning. Não preciso nem falar que esse será o tópico da nossa mensagem nessa manhã. God, our Lord. O Senhor, o nosso Deus. We have talked about how God is our hope. Nós temos falado como o Senhor é a nossa esperança. Not only does He have a hope and a future for us, Não somente temos uma esperança e um futuro para but nós, He is our hope. mas Ele é a nossa esperança. We talked about how God is our healer. Nós falamos como Deus é o nosso Deus que cura. And not only do we have access to perfect and divine health through Jesus, Não somente temos acesso a uma saúde perfeita através de Jesus, but He has given us the privilege mas Ele tem nos dado o privilégio to partner with Him de estar associados como participantes com Ele, for the healing of others. para podermos impetrarmos a cura a outras pessoas. That is a great privilege. Esse é um grande privilégio. Divine health is our inheritance Saúde divina é a nossa herança as children of God. como Amen. filhos de Deus. Amém? Today's message is God is our Lord. A mensagem de hoje é Deus é o nosso Senhor. And as I was praying into what God wanted to speak E today, conforme eu orava naquilo que o Senhor queria para nós no dia de hoje, I felt the heart of God eu senti o coração de Deus wanting to restore and to realign querendo restaurar e alinhar our understanding and revelation o nosso entendimento e revelação of the importance of His lordship over our lives. da importância do senhorio dele sobre as nossas vidas. We know that God is love. Nós sabemos que Deus é amor. We know that God is hope. Nós sabemos que Deus é esperança. We know that God is our healer. Nós sabemos que Deus é aquele que nos cura. We know that God is a good, good Father. Nós sabemos que Deus, é um bom pai. God is our close friend. Ele é o nosso amigo mais próximo. And He is also our Lord. E também, ao mesmo tempo, Ele é o He nosso Senhor. is also our Creator. Ele também é o nosso Criador. He is our Savior. É o nosso Salvador. He is our King. Ele é o nosso Rei. These are two sides of the same coin. Esses são o mesmo lado da mesma moeda. We can't have one without the other. Nós não podemos ter um sem o outro.
Our God is a good father, O nosso Deus é um bom pai, and so he loves and he disciplines. então ele ama, mas também disciplina. Our God is mercy and an all-consuming fire. Ele é misericórdia, mas também é o fogo consumidor. Our God is our friend and our judge. O nosso Deus é o nosso amigo, mas também é o nosso juiz. It's both and. São os dois fins. It's all of the above. São todos os que foram acima mencionados. And when we say yes to this God, E quando nós falamos sim a esse Deus, we say yes to the whole package. nós falamos sim ao pacote completo. We can't pick and choose only the part that we like. Nós não podemos apenas pegar e escolher a parte que nos apraz. Sometimes we wish it would like that with our spouse, right? Às vezes nós gostaríamos de fazer isso com os nossos cônjuges, não? But when we choose our spouse, we get the whole package. Mas quando nós escolhemos os nossos cônjuges, nós escolhemos o pacote completo. We can't pick and choose the little parts that we don't like. Nós não podemos pegar e escolher as partes que nós não gostamos. And you know, that's the only relationship in life that we choose. E você sabe que esse é o único relacionamento na vida que nós escolhemos. You can't choose your children. Você não pode escolher os You seus can't filhos, choose your parents. pais. You can't choose other family members. Você não pode escolher outros membros da sua família. But you get to choose your spouse. Mas você pode escolher o seu cônjuge. And that was the relationship that Jesus chose. E esse foi um relacionamento que Jesus escolheu. To make an analogy Para fazer uma analogia, between him and the church. para fazer uma analogia entre ele e a igreja. We get to choose him. Nós podemos escolhê-lo. It's a privilege. É um privilégio. But when we do choose him, Mas quando nós sim o escolhemos, we get the whole package. nós recebemos o pacote total. Philippians 2 verses 9 through 11 Filipenses 2, 9 a 11. says, "Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name." Pode Por ler. isso Deus o exaltou acima da mais alta posição e lhe deu um nome acima de todo nome, So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. E toda língua confesse. e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus is our Lord. Jesus é o nosso Senhor. And he wants to give us a fresh revelation of his lordship E Ele quer dar today. uma revelação fresca sobre o seu senhorio na manhã de hoje. Do you want that? Você gostaria disso? Put out your hands like this. Estenda suas mãos assim. Say, God, I receive today Diga assim: Senhor, eu recebo hoje a fresh revelation uma revelação fresca of your lordship over my do life. seu senhorio sobre a minha vida. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. You know, I understand that this topic of lordship may be a little difficult for some of us. Eu entendo que esse assunto de senhorio pode ser um assunto um pouco difícil para alguns de nós, Because it's been greatly misunderstood porque foi muito mal entendido and it's been actually misused in the past. e também foi feito mau uso dele no passado. It caused a lot of religiosity in the church, Causou muita religiosidade na igreja and that resulted in many distant or even broken e relationships causou com que muitos relacionamentos foram quebrados e distanciados between the Lord and the person, and also between family members or members of the church. também. Esse resultado criou uma distância entre Deus e a pessoa e alguns membros da família também. And this is exactly what the religious spirit does. E é justamente isso que o espírito de religiosidade faz. It divides and Divide e separates. separa. But every time
that we look at a mistake from the past Mas todas as vezes que nós olhamos para um erro do passado, from a place of hurt and frustration, por um lugar de frustração e de feridas, de dor, we tend to react to that mistake nós temos a tendência de reagir contra aquele erro with the opposite extreme. com o oposto extremo. And that is also very dangerous territory. E isso é um território também muito perigoso. Because the opposite extreme Porque o oposto extremo is the spirit of rebellion. é o espírito de rebelião. The spirit of rebellion opposes authority O espírito de rebelião opõe-se à autoridade and rejects submission. e rejeita a submissão. These are two evil spirits Esses são dois espíritos demoníacos that greatly influence the world that we live in que grandemente têm influenciado o mundo pelo qual vivemos hoje. for as long as we can remember in history. Para quanto mais longe podemos lembrar da história. The religious spirit É o espírito religioso and the spirit of rebellion. e o espírito de rebelião. They feed off of each other. Eles se alimentam um do outro. That's also two sides of the same coin. E também esse é o mesmo lado da moeda. The religious spirit imposes superiority. O espírito religioso, ele impõe superioridade. It craves recognition. Ele anseia por reconhecimento. It feeds on pride. Ele se alimenta de orgulho. It demands honor and respect from others. Ele exige respeito e honra de outros. It is founded on self-righteousness and performance. É fundado em self-righteousness, Self-righteousness. em auto justiça e orgulho. Performance. Performance e performance. And it requires everyone under their leadership E requer que todos que estejam baixo sobre a liderança, to earn their respect and to earn their acceptance para que ganhe o seu respeito e que ganhe a sua admiração through their works. através dos seus trabalhos, das suas obras. This leads to division, Isso conduz à divisão, separation, separação and comparison. e comparação. The spirit of rebellion O espírito de rebelião always manifests in opposition to the spirit of religion. sempre se manifesta do lado contrário ao espírito da religião. And in the name of equality, E em nome de equidade, it opposes authority. se opõe à autoridade. In the name of justice, Em nome da justiça, it requires or it resists submission. requer ou resiste à It submissão. resists. Não requer, it resists Resiste submissão at all costs. a todo custo. It also craves recognition, E também anseia por reconhecimento, but recognition for its uniqueness, mas reconhecimento pela sua singularidade, for being different than the others. por ser diferente dos outros. It also feeds on pride Também se alimenta no orgulho, because there's a big I porque existe um grande eu at the center of its universe. no centro do seu universo. This leads to strife and arguments, Isso leva a conflitos e argumentos, which also leads to division and separation. que também conduz à divisão e separação. The religious spirit walks hand in hand O with espi- the spirit of rebellion. Can you say that one more time, please? The spirit of religion O espírito de religiosidade walks hand in hand caminha de mãos dadas with the spirit of rebellion. com o espírito de rebelião. We can see this pattern Nós podemos ver esse paralelo all over society, dentro da sociedade, all over our government, dentro do nosso governo, all over the culture of the world. dentro da cultura do mundo, But unfortunately, mas infelizmente we can also see this pattern nós também podemos ver esse padrão inside the church dentro da igreja and inside the family of God. e dentro da família de Deus. And if we are not careful, E se nós não tomarmos cuidado, we can be easily influenced nós podemos ser facilmente influenciados by one or the other
por um ou pelo outro, or by both in different areas of our lives, ou por ambos em áreas diferentes da nossa vida. depending on what position we stand in different relationships. Depende da posição que nós tomamos em relação aos nossos relacionamentos. We know that the enemy has no authority. Nós sabemos que o inimigo não tem autoridade. Do we know that? Nós não sabemos disso? Why do we know that? Por que nós sabemos disso? Because when Jesus defeated the enemy at the Porque quando cross, Jesus derrotou o inimigo na cruz, he took back all authority. ele pegou de volta toda a autoridade. That means the enemy was left with none. Então o inimigo foi deixado com nada. And what did Jesus do with that E o que authority? Jesus fez com essa autoridade? He gave it back to you and Ele deu me, de volta para mim e para você, to whom God had originally intended to give in the first place. da maneira original a qual o Senhor tinha estipulado. So that means the enemy has zero authority Então significa que o inimigo tem zero autoridade to manifest para se manifestar and e establish estabelecer his kingdom o reino dele of religion and rebellion de religiosidade e rebelião in the church or in the world. na sua igreja ou no mundo. So how come it happens? Então como acontece? When we come into agreement Quando nós entramos em concordância with these lies, com essas mentiras, we empower the liar. nós empoderamos o mentiroso. When we come into agreement Quando nós entramos em concordância with these ideals, com esses ideais, with these behaviors that are rooted in pride, com esses comportamentos que têm a sua raiz em orgulho, we take our God-given authority nós tiramos a nossa autoridade dada por Deus and we give it to the e nós enemy damos ao inimigo so that he can establish his para que ele ways possa estabelecer os seus caminhos in our midst. no nosso meio. And this is how come E isso é religion da onde vem, como vem rebelião e religiosidade. infiltrate Infiltra-se in our lives, in our nas families, nossas vidas, nas nossas famílias in our church. e na nossa igreja. I'm not saying this to be depressing Eu não estou falando isso para ser um assunto depressivo or much less judgmental. ou muito menos para trazer julgamento. In fact, Em fato, I debated with God over saying this. eu discuti muito com Deus sobre esse assunto. This wasn't in my mind or in my plan to Isso talk about. não estava na minha mente, tampouco nos meus planos para abordar no dia de hoje. And yesterday, as I sat with the Lord E ontem à tarde, quando eu sentei com Deus and I asked the Holy Spirit e eu pedi ao Santo Espírito to inspire this word, para que estivesse inspirando essa palavra, these words were being typed in my computer essas palavras estavam sendo escritas as no I meu sat in computador front of it conforme eu sentei na frente dele. and wept E eu chorei and saying, God, why am I going to have to talk about e eu this? perguntei por que eu teria que falar sobre esse assunto. And the Lord said, E o Senhor falou: because I'm awakening my bride porque eu estou despertando, acordando a minha noiva to no longer conform to the patterns of this para não world. mais se conformar com o padrão desse mundo. I'm awakening my Eu bride estou acordando a minha noiva to understand the authority that she carries, para que ela possa entender a autoridade que ela carrega consigo, to understand my lordship, para entender o meu senhorio, so that she can submit to my ways para que ela possa se submeter aos meus caminhos and have my kingdom e ter o meu reino manifest manifestado in every area. em todas as of our áreas lives. das nossas vidas. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We can only establish the kingdom of Nós God só podemos estabelecer o reino de Deus on the earth, na terra, in our nas lives, nossas vidas, when we quando understand nós entendemos that He is our que Lord. Ele é o nosso Senhor, He has lordship que Ele over tem our lives. senhorio sobre as nossas vidas. God established Deus this lordship estabeleceu o seu senhorio from the very beginning of creation. desde o momento da criação, When He created men, quando Ele criou o homem, when He formed us from the quando Ele dust. nos formou do pó da terra. Genesis 2:7, I want you to see this. Gênesis 2:7, eu gostaria que você visse isso. God has so many attributes, Deus tem tantos atributos,
so many attributes. tantos atributos. He could have chosen any of those Ele attributes poderia ter escolhido qualquer dos to outros put on this atributos scripture para colocar nessa escritura when he created quando ele mankind. criou o homem. But he said, Mas ele falou: then the Lord God então o Deus, o Senhor, formed the men of dust formou from the o homem do ground pó da terra and breathed into his e nostrils soprou nas suas the narinas breath of o life, fôlego de vida. and the man became a living E o creature. ser humano se tornou um ser vivente. Then the Lord God, Então o Senhor Deus, the Lord o God, Senhor Deus, from the very moment that he put his hands on the do dust primeiro momento que ele colocou a sua mão no to pó form us para into a nos living creature, formar num ser vivente, he established his ele lordship estabeleceu o seu senhorio over our lives. sobre as nossas vidas. He wanted us to know from the very beginning of creation, Desde o momento da criação, I am the Lord your eu God. sou o Senhor, seu Deus. Oh, thank you, Oh, Jesus. obrigado, Jesus. We know that all scripture is divinely Nós inspired sabemos by que God. todas as escrituras são divinamente inspiradas I por know Deus. that it is not by chance Eu sei que não é por coincidência. that God chose to put the attribute of Lord Eu tenho certeza que não foi por coincidência que ele escolheu o atributo de senhorio at the moment No that He momento created que ele us. nos criou. We are His creation. Nós somos a sua criação. We are His Nós masterpiece. somos sua obra-prima, We are the fruit of His o imagination. fruto da sua imaginação. We are His. Nós somos dele. Period. Ponto final. We are His. Nós somos dele. We have an owner. Nós temos um dono. We belong to Him. Nós pertencemos a ele. That means that He is our creator. E significa que ele é o nosso criador, That means that He is our que maker. ele é o nosso feitor. That means that He is our owner and our Lord. Ele é o nosso dono e o nosso Senhor. In fact, Em fato, in Colossians 1, em Colossenses 1, verses 15 through de 18, 15 a 18, it says that e fala da He is seguinte the maneira: image of the invisible ele é a God, imagem do Deus invisível, the firstborn of all o creation. primogênito sobre toda a criação, For by Him all things were pois created, por ele todas as coisas foram criadas, in heaven and on earth, todas as coisas nos céus e na visible terra, and invisible, visíveis e invisíveis, whether thrones or dominions or rulers or authorities. tronos, soberanias, poderes ou autoridades. All things were created through Him and for Him. Todas as coisas criadas por ele e para ele. And He is before all things. E ele é antes de todas as coisas. And in Him all things hold together. E por ele no meio de todas as coisas And He is subsiste. the head of the body, E ele the é a church. cabeça do corpo de sua He igreja. is the beginning, O princípio, the firstborn of the dead, primogênito entre os mortos, that in everything para que em tudo He might be preeminent. tenha soberania. 1 John 1:3. 1 João 1:3. Through Him all things were made. Através dele todas as coisas foram feitas. Without Him nothing was made that has been made. Sem ele nada do que existe teria sido feito. God Himself says in Revelation 1:8, Deus ele mesmo em Revelação em Apocalipse 1:8. He says, I am the Alpha and the Omega, Ele falou: eu sou o alfa e o ômega, who is, who was, and who is to come, aquele que era e que é e que há de vir, the Almighty. o Todo-Poderoso. Revelation 19:16, Apocalipse 6:16. 19:16. 19:16. On His robe and His thigh, He has the name written, No seu manto e na sua coxa está escrito esse nome: King of Kings and Lord of Lords. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. He is King of Kings and Lord of Lords. Ele é Rei dos Reis e He Senhor is dos the Senhores. firstborn of all creation. Ele é o primeiro, o primogênito de toda a He criação. is the one who was, who is, and who is to Aquele que come. é e que é e que há de vir. Everything exists because Tudo of Him. existe por causa dele. He is the one who put the stars in the É sky. ele que pôs as estrelas no céu. He is the one who tells the waves when to stop at É aquele que shore. fala para as ondas onde parar nas bordas das And baías. He is the one who calls you by É name. aquele que te chama por nome. He is the one who saved you, É aquele que te the salvou, one who redeemed que te you, redimiu, the one who gave you new que te destiny, deu um novo destino. and the one who invites you É aquele que te convida to a place of intimacy a
with um lugar him. de intimidade. Oh, the revelation of his lordship A revelação do seu senhorio only increases our awe of him. somente aumenta a nossa admiração por When we ele. have a revelation that this God Quando nós temos a revelação que esse Deus, who holds the entire world in the palm of his que hands, segura todo o mundo na palma das suas mãos, this God esse Deus is the God who desires to be my close friend. é o Deus que deseja ser meu It's the íntimo God amigo, who desires to come and capture my que heart. deseja vir capturar o meu coração. It's the God who leaves the 99 to come after me. É aquele Deus que deixa as 99 para vir atrás de mim. My God. Meu Deus, My God. Meu Deus. Oh, thank you. Oh, obrigado. Thank you. obrigado. When God is Lord Quando Deus é over o Senhor our lives, sobre as nossas vidas, we submit to his ways. nós nos submetemos aos seus caminhos. When God is Lord Quando Deus é Senhor over our lives, sobre as nossas vidas, we submit nós nos submetemos to his ways. à sua vontade. You know what? We can renew our minds. Você sabe que nós podemos renovar a nossa mente. We know Romans 12:2. Nós sabemos Romanos 12:2. Do not be conformed by the patterns of this world, Não se conforme com as coisas desse mundo, but be transformed by the renewing of your mas sim mind, seja transformado pelo renovo da sua so you mente, can experience the good, the pleasant, and the para perfect que will possa of God. experimentar a perfeita bondade, vontade de Deus. We know that God gave us a grace to renew our minds. Deus nos deu a graça de renovarmos a nossa mente, But let me tell you something. mas gostaria de te falar algo. Your will cannot be renewed. A sua vontade não pode ser renovada. Your will must be submitted A sua vontade tem que ser submissa to the will of God. à vontade de Deus. We renew our minds, Nós renovamos a nossa mente, but we submit our will. mas nós submetemos a nossa vontade. And I love that Jesus gave us the ultimate example of this. E eu amo que Jesus nos deu o melhor exemplo disso. We are his disciples. Nós somos os seus discípulos. We are his imitators. Nós somos os seus imitadores. At the hardest point of Jesus' life, No momento mais difícil da vida de Jesus, the hardest point, o momento mais duro, not because as a man, não porque que como homem he knew he was going to face death. ele sabia que iria enfrentar morte. Obviously, that's hard. Obviamente isso é muito difícil, But because he was about to face the moment mas porque ele estava prestes a encarar o momento, where he would, for the first time, ou quando ele pela primeira vez experience separation from the Father. ele ia experimentar separação do Pai. He was in deep agony, Ele estava em uma profunda agonia, so much so tanto that he sweat blood. que ele começou a suar sangue. Deep agony, Uma agonia muito profunda, because he knew porque ele sabia that in order to save you and que I, em ordem de salvar a mim e a você, and in order to take upon himself em ordem de levar sobre si our os sins, nossos pecados, our punishment, o nosso castigo, he would have to experience separation from ele God. teria que separação de Deus. And so he went to pray, Então ele foi orar and he asked the Father, e ele pediu ao Pai: God, if possible, Senhor, se possível, let this cup pass from me. afaste de mim esse cálice. He says in Luke 22, Ele fala em Lucas 22: Father, if you are willing, Senhor, se você está disposto, remove this cup from me. afaste esse cálice de mim. But then he says, Mas aí ele fala, nevertheless, aí então ele falou: not my will, but yours be done. mas que não seja a minha vontade, mas sim a tua. And in that moment, E naquele momento, the word says, a palavra fala: and there appeared to him an angel from e heaven, apareceu um anjo dos céus, strengthening him. o fortalecendo. At that moment, E naquele momento, that
every fiber of his being Todas as fibras do seu ser was in deep agony. estavam em grande agonia. It was the hardest thing that Jesus would ever face in his life. Foi a coisa mais difícil que Jesus enfrentou na sua vida. He submitted his will to the Father. Ele submeteu a sua vontade para o Pai. And in the moment E no momento that he submitted his will, que ele entregou a sua vontade, and he said, God, not my will, e ele falou: Deus, não seja But feita a your minha will be vontade, mas a done. sua vontade seja feita. the Father sent angels O Senhor mandou anjos to strengthen him. para suportá-lo, para dar força a ele. We find divine strength from God Nós encontramos força divina de Deus when we submit quando nós entregamos to his will. a sua vontade. It may take everything in us. Talvez requer tudo que exista dentro It de may nós. be against every emotion. E vai contra toda e qualquer emoção. It may be against all logic. É toda contra a nossa lógica. But there are times Mas existem momentos that we know que nós sabemos that the Lord que o Senhor is inviting us into a place, está nos convidando a um local, and we know that his will e nós sabemos que a sua vontade will cost us. nos custará. And we ask God, if it's possible, E nós pedimos, se é possível, remove this cup from me, por favor, afaste esse cálice de mim, but not my will. mas que não seja a minha vontade, Let your will be done. mas que sim, a sua vontade seja feita. At the very moment E nesse momento that we take our will que nós tiremos a nossa vontade and we submit to the lordship of God, e que nós entregamos ao senhorio de Deus, there is divine strength existe divina força, That força divina comes que help us. vem a nos ajudar. God never requires anything of us Deus nunca requer algo de nós that he is not ready to back us up. que Ele não está pronto a nos dar a força em He has pecado. already gone before Ele us. já foi na nossa He frente. has already paved a way. Ele já preparou um And caminho he commissions his angels e Ele já ordenou os seus to anjos strengthen us, para que nos dê força, to guide para nos us, guiar, to lead para us. nos guiar. There is divine grace available Existe graça divina disponível to submit Para- ourselves para entregarmos a nós to the lordship of para o Jesus. senhorio de Jesus. But we have to willingly do it. Mas nós temos que fazer de vontade própria. God gave us free will, Deus nos deu vontade própria, and he will livre-arbítrio, not take it away from e Ele us, não tirará isso de because nós. the gifts of God are irrevocable. Porque os presentes, os talentos de Deus são irrevocáveis. He gave you and I free will, Ele nos deu a mim e a você livre-arbítrio, even knowing that it could cost us everything. mesmo sabendo que poderia custar tudo de nós. But he knew Mas Ele sabia that true love que amor verdadeiro has to come from choice, tem que vir por escolha. and he would not force us to serve him. E Ele não nos forçaria a servi-lo. In order for it to be true love, Para que fosse amor verdadeiro. it had to come from our own choice. Para que seja amor verdadeiro, tem que vir das nossas próprias escolhas. And for that, he gave us free will. E por esse motivo Ele nos deu livre-arbítrio. So he will not demand us. Então Ele não vai He will demandar not de nós. force Ele não us. irá nos forçar. He will stand at the door Ele vai se portar and à knock. porta e bater. And it's up to us E depende de nós. to open Abrimos a porta and allow him to come in. e convidarmos e permitimos com que Ele entre. Oh, but when we do, Oh, mas quando nós fazemos, he sits at the table. Ele senta-se à mesa. He eats with Ele us. come conosco. He brings us to that place of communion and intimacy. Ele nos traz naquele lugar de comunhão e intimidade. There's so much Existem muitas coisas. waiting for us Tantas coisas esperando por on the other nós. side Do outro lado, of submitting our will ao entregarmos a nossa to vontade the will of the Father. para a vontade do Pai. Oh, thank you, Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus. God, you are so good. I love it that Eu amo que this is built in and everywhere throughout the Bible. isso está composto em todos os lugares da We Bíblia.
could spend days talking about the lordship of Jesus. Nós poderíamos passar dias falando do senhorio de Jesus. Even when the disciples asked Jesus how to pray, Mesmo quando nós vemos que os discípulos perguntaram a Jesus como orar. and then he teaches us how to E pray. ele nos ensina a orar. It's so beautiful that É tão lindo que Jesus starts with our Father. Jesus começa com Pai Nosso. He could have said, my Father, Ele poderia falar meu Pai, but he says, our Father. mas ele fala Pai Nosso. We belong to a family. Nós pertencemos a uma família. We start praying, recognizing that we are part of something greater. Nós começamos a orar reconhecendo que somos parte de algo maior. We are part of something bigger than us. Nós fazemos parte de algo que é maior do que nós. We are not the only child of this good Father, Nós não somos filho único desse Deus maravilhoso, but we also start praying, recognizing mas também nós começamos a orar reconhecendo that we have intimacy que nós temos intimidade, because He's a Father. porque Ele é o Pai. But then Jesus says, hallowed is your Mas aí name. Jesus fala, santificado seja o seu nome. Yes, we approach Him as a dad, as an Abba, as an intimate friend. Sim, nós nos aproximamos de Deus como o nosso Deus, como o nosso amigo, como um amigo íntimo. But then we are quickly reminded that He is holy. Mas aí rapidamente somos lembrados da sua santidade, que Ele é santo. And then Jesus prays, E aí Jesus ora, your kingdom come, o seu reino venha, your will be done a sua vontade seja feita, on earth as it is in heaven. na terra como é feita nos céus. In the very opening sentence of the Lord's Prayer, Nas primeiras sentenças do Pai Nosso, there's so much here existe tantas coisas, tantos that we segredos, start que nós começamos establishing the lordship of God a estabelecer o senhorinho de Deus and submitting to His will e nos entregarmos, submetermos a sua and vontade inviting that will e convidamos essa vontade to be established on earth. para ser estabelecidas na terra. This is one of the many privileges Esse é dos muitos privilégios of submitting our will to the Lord's will. de entregarmos a nossa vontade à vontade de Deus. We get to partner with Him. Nós podemos ser parceiros com Ele. When our will are submitted to His, Quando as nossas vontades estão submissas à vontade de Deus, we become a vessel in His hands. nós nos tornamos um vaso nas mãos do Senhor. And then through our lives, E através das nossas vidas, He can establish His will Ele pode estabelecer a sua vontade here on earth aqui na terra, as it is in heaven. como é feita nos céus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When God is our Lord, Quando Deus é o nosso Senhor, we are free to live out our true identity in Him. nós nos sentimos livres para vivermos nossa identidade verdadeira através dele. When God is our Lord, Quando Deus é o nosso Senhor, we are free. nós somos livres. And because of that freedom, E por causa dessa liberdade, we can live out nós podemos viver His original plan o seu plano original for us. para nós. We don't have to compare ourselves to anybody else. Nós não temos que nos comparar a ninguém mais. We don't have to desire to be anybody else. Nós não precisamos desejar sermos ninguém mais. We don't have to be intimidated by anybody else. Não precisamos nos sentir intimidados por ninguém mais. Intimidated. Intimidados. Você falou intimidados? Sim. Thank you. You're welcome. Because there's freedom Porque existe liberdade. under the lordship of Jesus. Aí sob baixo o senhorio de Jesus. 2 Corinthians 3:17. Segundo Coríntios 3:17. It's a very well-known verse. É um verso muito conhecido de todos And nós. we say it all the time. E nós falamos muitas vezes. The Lord is spirit. O Senhor é Espírito. And where the Spirit of the Lord E onde está o is, Espírito do Senhor, there is freedom. existe liberdade. The Lord is spirit.
O Senhor é Espírito. And where the Spirit of the Lord is, E aonde está o Espírito do Senhor, there is freedom. existe liberdade. I love this in the Passion Eu Translation. gosto muito dessa tradução, na tradução A Paixão, Paixão. There verses 16 and 17. dos versos 16 e 17. And says, but the moment one turns to the Lord No momento que alguém se volta para o Senhor, with an open com heart, o coração aberto, the veil is lifted and they o see. véu é levantado e eles veem. Now, the Lord I'm referring to is the Holy Spirit. Agora, o Senhor a quem me refiro é o Espírito Santo. And wherever He is Lord, E aonde quer que Ele reine, there is freedom. ali a liberdade. Wherever God is Lord, Aonde o Senhor é Senhor, there is freedom. ali a liberdade. Are you experiencing freedom in every area of your life? Você tem experimentado liberdade em todas as áreas da sua vida? Perhaps there's an area Talvez exista uma área where we need to submit to God que nós precisamos nos submeter a Deus and invite Him e convidá-lo to take lordship a tomar senhorio over that area. daquela área. Because wherever the Spirit of the Lord is, Porque aonde está o Espírito do Senhor, wherever the Spirit is Lord, aonde o Espírito é Senhor, there is freedom. ali a liberdade. So the Lord is inviting us Então o Senhor está nos convidando into this place para ir esse lugar of X-ray de raio-x, and self-analysis, uma posição de autoanálise. but not so that we can Não para que nós possamos look inside and say, oh my God, this is wrong and this is out of place. No, 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 não no. para que possamos olhar e isso está certo, isso está fora de lugar. Não, None of that. Não, nada disso. The Lord is inviting us to come into full alignment. Ele está nos convidando para que entramos em alinhamento total. Like when your back is crooked Quando as suas costas estão torcidas and you go to the chiropractor, e você vai no quiroprata and after a few cracks, e depois de alguns estalos it's in perfect alignment. está em perfeito alinhamento. The Lord is aligning His bride. O Senhor está alinhando a sua noiva. And in order to experience this full alignment, Em ordem de experimentarmos esse alinhamento total, we need to submit to His lordship. nós precisamos nos entregar e submeter ao seu senhorio. I want to ask you, Eu gostaria de te it perguntar. says that where the Holy Spirit is Lord, E fala que aonde o Espírito Santo é Senhor, there is freedom. ali existe liberdade. Freedom from what? Mas liberdade do quê? And freedom for what? E liberdade para quê? I suggest that there is freedom Gostaria de sugerir que existe liberdade from all bondage to sin, de todo o pecado, todo o jugo de from all pecado, the patterns of this world, de todo o padrão desse mundo, from all of our own ideals, dos nossos ideais, from all the demonic entities that try to influence our thinking, das influências demoníacas que lutam para influenciar o nosso pensamento, such as como, por exemplo, the spirit of religion como o espírito de religiosidade, and the spirit of rebellion. como o espírito de rebelião. Where the Spirit of God is Lord, Aonde o Espírito do Senhor é Senhor, there is freedom existe liberdade from anything and de everything tudo e de todos that is not from Him. que não é dele. Freedom for what? Liberdade para quê? Freedom for identity. Liberdade para identidade, Freedom for purpose. para propósito, Freedom for destiny. para destino, Freedom for the fulfillment of God's call para o upon our lives. cumprimento do chamado do Senhor para as nossas vidas, Freedom for authenticity. para a autenticidade, Freedom for power and authority. para poder e autoridade, Freedom for the fullness of the gospel to be manifest in us and through para a us. totalidade do Evangelho
evangelho ser completado e que possa fluir através das nossas vidas. Where the Spirit of God is Lord, Aonde o Espírito do Senhor tem senhorio, there is freedom for existe liberdade para anything and everything tudo e todos, from His kingdom para o seu reino, to be manifest para ser manifesto in our lives nas nossas vidas and through our e através lives das nossas vidas for His glory. para a sua glória. Amém. Hallelujah. Aleluia. You know, we have been discerning that we are in a season of transition. Nós temos o discernimento que estamos passando por uma estação de transição. And as we go into a new season, E conforme nós entramos nessa nova estação, we experience a lot of new things. nós experimentamos muitas coisas novas. And sometimes we are a little bit afraid of the unknown. E às vezes nós estamos um pouquinho medo do desconhecido. You know, our brains are wired Sabe que o nosso cérebro ele é planejado. to be attracted to what's familiar. Ele é atraído para aquilo que é familiar. And so what's unfamiliar Então aquilo que é unfamiliar seems scary. nos parece um pouco assustador. But we are called to live by faith Mas nós somos chamados para viver por fé and not by sight. e não por vista. And more than ever, as we enter a new E season, mais do que nunca, ao entrarmos numa nova estação, we need to submit our will nós precisamos entregar e submeter a nossa vontade to the lordship para o of God. senhorio de Deus. Even when we can't see the full picture, Mesmo quando nós não podemos entender o plano completo, even when we don't understand, mesmo quando nós não entendemos, even when we don't have all the details, mesmo quando nós não temos todos os detalhes, when we submit our will quando nós submetemos, entregamos a nossa vontade to His will, à vontade dele, He strengthens us. ele nos He fortalece. commissions angels in our favor. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso There is favor. an empowering grace that comes from Him Existe uma graça empoderadora vindo da parte dele, that allows us to walk que nos permite caminhar. and take steps that are certain, Aí tomamos passos de certeza, even though we are blindfolded. mesmo que nós tenhamos uma venda sobre os nossos olhos. It allows us to go to the deep ends of the water Nos permite entrarmos nas profundezas da água and simply float e simplesmente flutuarmos, because we know porque nós that sabemos He is directing the current que Ele está controlando e direcionando a correnteza to take us para nos levar to the place para o lugar that He has for que Ele us. tem para nós. I love what Randy Clark says. Eu gosto que o Ray Clark fala. He says, Ele fala, let me find what he says. deixa eu tentar o que ele fala. Salvation is free, Salvação é de graça, but maturity is expensive. mas maturidade é cara. Salvation is free. A salvação não nos custa nada. It's a free gift from God, É um presente de Deus de graça para nós, but maturity is expensive. mas maturidade é cara. It costs us everything. Nos custa tudo. It cost Jesus everything Custou Jesus todas as coisas. to submit His will to the Father's will. Submeter e entregar a sua própria vontade para Deus. And because of that, E por causa disso, because He decided to allow God to establish lordship over His life, porque ele permitiu que Deus estabelecesse senhorio sobre a sua vida, you and I have free access to His face nós today. temos acesso à sua face no dia de hoje. You and I can call Him Abba. Nós podemos o chamar de pai, You and I can call Him close friend. podemos o chamar de um amigo próximo, And you and I can partner with e Him nós podemos ser parceiros com ele to do the mighty works para fazer o trabalho that He has called maravilhoso us to que ele do tem nos chamado para fazer on this earth. nessa terra. But it's because it first started Mas porque primeiramente começou with submitting our will ao submetermos a nossa vontade to His will. à vontade dele.
It's really an amazing privilege to be able to partner with God. Realmente é uma oportunidade, algo maravilhoso de nós podermos ser parceiros de Deus. We were reconciled with God Nós somos reconciliados com Deus, so that we could be ministers of reconciliation para to que possamos others. ser ministros de reconciliação aos outros. We are called to be His representatives on this earth, Nós somos chamados para ser os representantes de Deus nessa terra, to be His hands, His feet, para que possamos ser as suas mãos e os seus pés, His mouthpiece. a sua boca. And the same Spirit that raised Jesus from the dead E o mesmo Espírito que levantou Jesus da morte now lives in us. agora habita em nós. It's the same É Spirit. o mesmo Espírito. And Jesus E Jesus said that as He is, fala que como Ele é, so are we on this earth. também somos nós nessa terra. We are one with Nós Jesus. somos um com Jesus. As He is. Como Ele é, Not as He was, não como Ele foi, as He is. como Ele é, Victorious, vitorioso, seated in heavenly places. sentado em lugares As celestiais. He is, Como Ele é, so are we também somos on nós this earth. nessa terra. This is good E news. isso é boas novas. But this partnership Mas essa parceria is only effective só tem efeito when we are under His lordship. quando estamos debaixo do seu senhorio. The level of partnership O nível de parceria depends on depende the submission to His lordship. a você se submeter ao seu senhorio. It's two sides of the same É coin. o mesmo lado da mesma We moeda. can't have one without the other. Nós não podemos ter um sem o outro. God is our Lord. Deus é o nosso Senhor. He wants to reestablish that place Ele quer restabelecer aquele lugar in our hearts. no nosso coração. John 15, João 15, verses 1 through 5. dos versos 1 ao verso This is the 5. last scripture we're going to read today. Essa é a última passagem que nós estaremos lendo hoje. I think that this illustrates this concept of lordship so well. Eu acho que essa passagem pode ilustrar o senhorio muito bem. It says, Nos diz, Jesus Jesus falou: I am the true vine, Eu sou a videira verdadeira and my Father is the gardener. e o meu pai é o agricultor. He cuts off every branch in me that bears no fruit, Ele corta todo o ramo que estando em mim não dá frutos, while every branch that does bear fruit, He prunes e poda aquele que der fruto so that it will bear even more fruit. para que dê ainda mais. You are already clean because of the word I have spoken to you. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Remain in me, Permaneçam em mim as I also remain in e you. eu permanecerei em vós. No branch can bear fruit by itself. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, It must remain in the vine. se não permanecer na videira, Neither can you bear fruit unless you remain in me. assim vocês também não poderão dar fruto se não permanecerem em mim. I am the vine. Eu sou a videira You are the e branches. vocês os ramos. If you remain in me Se and vocês I in permanecerem em you, mim e eu permanecer nele, you will bear much fruit. vocês darão muito frutos, Apart from me, pois sem mim you can do nothing. vocês não podem fazer nada. Jesus is the true vine. Jesus é a videira verdadeira. We are the branches Nós somos os ramos of that vine. dessa vinheira. Did you know Você sabia that the branches are the fruit-bearing part of the vine? que os frutos são os ramos que dão os frutos? The vine itself A vinheira por si, o tronco, is not the part that produces the fruit. não é a parte que produz o fruto. The branches Os galhos are the part that produce fruit. é a parte que produz os frutos. God chose to make us O Senhor escolheu nos fazer the fruit-bearing part aqueles que estarão dando os frutos of the vine da vinheira, with one condition. com uma condição: We must remain
Nós devemos permanecer conectados. to the vine. Nós devemos permanecer conectados com a vinha. He is the true vine. Ele é a videira verdadeira. And for as long as we are connected to Him, E desde que nos permaneçamos ligados a Ele, we will bear much fruit. nós daremos muitos frutos. Apart from Him, we can do nothing. Longe dele, separado da vinheira, nós não podemos fazer nada. But when we are connected to Him, Mas quando nós estamos conectados com Ele, we bear much fruit. nós damos muitos frutos. And we bear the kind of fruit that remains. E nós damos os tipos de frutos que permanecem. And I love that God rewards fruitfulness E eu gosto muito que Deus recompensa frutos with pruning. com poda. It says that He prunes the branches that bear fruit so that it will produce even more fruit. Ele fala que ele poda os ramos, os galhos que dão frutos para que elas possam produzir ainda muito mais. Sometimes we associate pruning in our lives Às vezes nós associamos a poda em nossas vidas with punishment. com punição. God is a good Father. Deus é um Deus bom. He rewards fruitfulness Ele recompensa frutos with pruning. com poda. Because otherwise, Porque caso contrário, the vine will continue to grow. a vinha continua a crescer, That branch gets so long o galho se torna tão longo that all of the energy goes to growing out the branch, que toda a energia é destinada para o crescimento do galho. and it has no energy left to produce fruit. E nenhuma energia sobra para que o fruto seja produzido. God is the gardener. Deus é o jardineiro. He knows when to prune Ele sabe quando cortar and how to e prune. como cortar. We have to allow Him Nós temos que permitir que Ele to prune us. possa nos podar. When seasons change, Quando estações mudam, that's when the pruning happens. é quando a poda acontece. We prune right before a new season Nós podamos um pouquinho antes de uma nova estação, so that when the new season comes, para que quando a nova estação venha, that branch can grow healthy aquele galho possa crescer saudavelmente and produce much fruit. e que possa produzir assim, dar frutos. But He is such a gentleman E Ele é um Deus tão gentil that He asks us que Ele nos pergunta for permission por permissão to prune. para nos podar. So today I want to close Então, hoje eu gostaria de fechar, with a prayer. gostaria de encerrar com uma oração. I feel the invitation of the Lord so strongly, Eu sinto o convite de Deus tão forte, knocking on the door of our hearts, batendo na porta dos nossos corações, asking us, pedindo de nós: will you accept my lordship again? você aceitará o meu senhorio mais uma vez? Will you accept Você aceitará my lordship over this area? o meu senhorio sobre Of your essa life. área da sua vida? Are you willing to submit your will Você está pronto e disposto a submeter a sua vontade, to my will? a minha vontade? I promise you I won't let you down. Eu te prometo, eu não vou te decepcionar. I promise you I'll commission angels to strengthen you. Eu te prometo que eu vou ordenar anjos para te fortalecer. I've already given you my spirit, Eu já te dei o meu espírito. and my spirit leads you step by step. E o meu espírito vai te guiar passo a passo. I promised to never leave you or forsake you. Eu prometo nunca te deixar ou abandonar. Your heart is safe in my O hands. seu coração está salvo em minhas mãos. Your family is safe in my A hands. sua família está salva em minhas mãos.
Your marriage is safe in my O hands. seu casamento está salvo em minhas mãos. Your job, your career is safe in my O hands. seu trabalho, a sua carreira são seguros em minhas Your mãos. children are safe in my Os hands. seus filhos estão seguros em minhas mãos. Your destiny is safe in my O hands. seu destino está seguro em minhas mãos. You know the areas that the Lord is knocking on the door of your heart now. Você sabe quais são as áreas que o Senhor está batendo no seu coração? This is personal. Isso é algo pessoal. It's between you and Him right now. Isso é entre você e Deus agora. I know that He is inviting Eu us. sei que Ele está nos convidando. He is inviting me Ele está me convidando to open the door of those places that seem so scary para que você possa abrir a porta dessas áreas que parecem ser tão and to assustadoras. surrender control to Him. E para que você entregue todos esses problemas ou essas decisões ou essa área na mão dele. And to submit Para que, our will e que você submita a sua vontade to His will. na vontade dele. While you have this moment Conforme, of surrendering and opening your heart to the Lord então, nesse momento que você está abrindo o seu coração, entregando o seu and coração ao Senhor accepting His Lordship, e aceitando o senhorinho dele, I'm going to pray. eu vou orar. God, Deus, we're so grateful for who you are. nós somos tão gratos por aquilo que tu és. We're so grateful for your love. Nós somos tão gratos a ti pelo teu amor, We're so grateful for your grace. gratos pela tua graça. What an amazing grace it is. Que graça maravilhosa é The grace that saved us, a graça que nos salvou, but also the grace that empowers mas us também a graça que nos empoderou, and the grace that enables us a graça que nos permite to do things that are so hard fazer coisas que são tão difíceis that we cannot do on our own. que nós não podemos fazer por nós mesmos. First of all, God, I like Primeiro de tudo, eu gostaria to ask for de te forgiveness pedir por perdão, for holding back por segurar so many areas of our lives from your lordship. tantas áreas da nossa vida do seu senhorio. Forgive us, God, for thinking that we can do it on our own. Nos perdoe porque pensávamos que poderíamos fazer por nós mesmos. Forgive us, God, for wanting to keep control Perdão porque nós tentamos manter controle over those areas. sobre essas áreas. Forgive us, God, for partnering with the spirit of religion. Nos perdoe por ter nos fazer parceria com o espírito de religiosidade. Forgive us, God, for partnering with the spirit of rebellion. Nos perdoe porque nós fizemos parceria com o espírito de rebelião. Forgive us, God, for giving away our authority, Nos perdoe porque nós demos a nossa autoridade, even unknowingly, mesmo de maneira desconhecida, so that the enemy could establish his ways. para que o inimigo pudesse estabelecer os seus caminhos. God, I thank you for your grace, Senhor, eu te agradeço pela sua graça. and I thank you for your E eu te forgiveness. agradeço pelo seu perdão. And we receive your E forgiveness nós today. recebemos o seu perdão hoje. And by faith, E por fé, we take back nós tomamos de volta all the authority toda a autoridade that was righteously given to us by que foi nos Jesus. dado por direito através de Jesus. We take back Nós tomamos de volta the authority a autoridade to live freely and entirely for you, de vivermos livremente e inteiramente para and ti to establish your ways and your e kingdom para estabelecer os seus caminhos e o seu reinado in our lives nas and on nossas this earth, vidas e nessa terra, as we accept your lordship over conforme our nós aceitamos lives. o seu senhorio sobre as nossas vidas. God, we know that we need to renew our minds, Senhor, nós sabemos que temos que renovar a nossa mente, but now we also know mas nós também agora sabemos that we need to willingly submit our will to you, que temos que livremente submeter a nossa vontade a ti, so that your will para que may a be sua vontade seja established, estabelecida,
So as a E church, como igreja, we choose today nós escolhemos no dia de hoje to submit our will te submeter à nossa vontade, so that your will para que a sua vontade may be done seja feita on earth na terra as it is in como é heaven. feita nos céus. We submit our will Nós entregamos, submetemos a nossa vontade so that your will para que a sua be vontade done seja feita in our nas lives, nossas vidas, in our marriages, no nosso casamento, in our no nosso jobs, trabalho, in our na families, nossa família, in our city, nas nossas cidades, in our no government, nosso governo, in this state, nesse in estado, this nation, nação, as it is in como é heaven. feito nos céus. In Jesus' Em name. nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Thank you, God. Thank you, John. Hallelujah. Aleluia. Thank you, God. Obrigado, Senhor. I believe that even throughout the week, Eu acredito que mesmo durante a semana, the Lord will continue to draw your heart to o His. Senhor continuará a atrair o seu coração a Ele. I believe that the Lord will continue to encounter you, Eu acredito que o Senhor continuará te encontrando maybe through dreams, através de sonhos, maybe through songs of worship, através de louvores e adorações, maybe in moments of em prayer, momentos de oração, bringing to your mind and to your heart trazendo a sua mente e ao seu coração the areas that He is inviting you as áreas que Ele está te convidando to surrender to His Lordship. para que você entregue ao senhorio dele. That's the best place Esse é o melhor lugar for us to live. para nós vivermos. Surrendered to His Lordship. Entregue-se ao senhorio do Senhor. That's a place of victory. Esse é o lugar da vitória, amém? That's a place of victory. Esse é o lugar da vitória. God has called us to do works even greater O Senhor tem nos chamado para fazermos obras ainda maiores, than what He did while He walked this earth. maiores que Ele fez quando Ele andou nessa terra. Can you imagine that? Você pode imaginar isso? I can't even begin to imagine Eu não posso nem começar a imaginar all the miracles, signs, and wonders todos os sinais, milagres e maravilhas that God wants to do in us and through que Deus us. quer fazer em nós e através de nós. It comes E vem, with surrendering to His Lordship. isso vem quando nós nos entregamos, submetemos ao senhorio do Senhor. That's the invitation. Esse é o convite. May God bless you. Que o Senhor te abençoe.